Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Tenha bondade de sentar, fica à vontade, que bom estar com vocês, que bom que agora a gente está com um tempinho um pouquinho maior, minha expectativa é que seja uma bênção para você. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente, quem aqui não é casado, levanta a mão, deixa eu ver, quem não casou, olha aqui para mim, levanta a mão, quem sabe alguém te acha hoje, né? Ó, irmãos, pais, maridos, esposas, solteiros. Deixa eu contar para vocês, o pastor hoje me fez uma pergunta, e eu quero até falar sobre isso também. Eu não sou de um lar cristão, eu não vim de uma família cristã, o primeiro a se converter na minha casa fui eu. Eu era usuário de droga, fui preso, e eu tive uma experiência com Jesus, e depois que eu me converti, a minha irmã, a minha mãe, meu pai e a minha família se converteu, graças a Deus. Agora, ouça o que eu vou dizer para você. Eu atribuo que um dos maiores segredos de sucesso na minha família e no meu casamento se dá ao fato de eu congregar numa igreja aonde o pastor, ele falava de família todo último domingo do mês. Então eu me converti com 16 anos e eu sentava ali e eu ouvia ele falar sobre casamento, criação de filhos, como ter sucesso nas finanças e etc, etc, na área de família, tudo. Casal, como o marido trata a mulher, como é que cria filho. E o nosso pastor, além de fazer todo mês um culto só para a família, ele fazia todo ano um congresso de família. Sexta, sábado, domingo, tinha um congresso todo ano de família. O que aconteceu, irmãos? Eu não era casado, eu estava ouvindo sobre casamento. Eu não era casado e estava ouvindo sobre criação de filhos. Então, quando eu me casei, eu já entrei no casamento sabendo o que fazer. Se você vem num culto de família como hoje, num encontro de casais, numa ministração especial para casais amanhã, porque hoje é uma palavra família, amanhã casais. Se você vem e você é casado, o que provavelmente acontece é que você vai ter que corrigir algumas coisas que está fazendo errado. Mas se você não é casado, você já vai tomar a vacina. Você já vai aprender a fazer antes de casar. Quando casar, já vai entrar fazendo o quê? Certo. Então, repito, um dos maiores segredos do sucesso da minha família e casamento, mesmo não tendo nascido lá cristão, foi que eu ouvi sobre família e casamento anos. E quando eu casei, a gente seguiu o que a gente ouviu, e tem funcionado, graças a Deus. Amém, gente? Então, imperdível amanhã, todo mundo pode vir, solteiro, casado, adolescente, todo mundo, porque a mensagem de amanhã vai, com certeza, abençoar a sua família e o seu casamento, ok? Deixa eu apresentar para vocês rapidinho a minha família. Ali está a minha turma. Eu sou casado com essa mulher linda que está do meu lado, pastora Maírla Vasconcelos. Este ano fazemos 30 anos de casados, graças a Deus. E do lado de lá, começando lá na ponta, está meu genro Arturo, com a minha filha Bianca. São pastores de jovens lá na nossa igreja, estão sendo preparados para assumir a igreja, são uma bênção, são filhos queridos. Do lado da Bianca está a minha filha mais velha, Maísa, que inclusive está pregando na igreja hoje de manhã e à noite. Pastora Maísa foi convidada pela pastora Roslyn e hoje é pastora na Itália. Está morando na Europa, está passando um tempo aqui com a gente final de ano, mas ela está pastoreando e morando na Europa. Aí vem eu, minha esposa, depois vem meu filho mais velho, que é o Ricardinho, e ele é casado com a Bia. Eles estão aqui, inclusive, passeando, estão em Miami, eles estão passeando, eu estou trabalhando. E eles são pastores de adolescentes e também apoiam o trabalho com jovens. E, além disso, eles são os administradores, os gerentes do Ministério Família de Sucesso. Então, toda a parte de gerenciamento do meu ministério e da minha casa, finanças, tudo, quem cuida é o Ricardinho e a Bia. E depois vem o Josué, nosso caçula. A Bianca tem 25, a Maísa 27, o Ricardinho tem 22 e o Josué tem 17 anos. E o Josué, antes de vir para cá, dia 24 de janeiro, eu deixei ele em São Paulo. Ele foi contratado pelo time do São Paulo para jogar basquete. E ele tem um contrato de 1 ano lá,
e eu tenho falado para Deus, Jesus, eu tenho 4 filhos, pelo menos um tem que ficar rico. Né? Pelo menos um, então talvez seja o Josué. Então o Josué foi contratado pelo São Paulo, está congregando nesse tempo agora, hoje estava ouvindo o pastor Luciano Subirá lá na igreja do pastor Eibe Uber, e aí o Josué está congregando lá com o pastor Eibe e está morando em São Paulo, deixamos ele agora lá. Então essa é a nossa turminha, a nossa rede social, todos estão na igreja, todos servindo a Jesus, o Josué é o único que não foi consagrado pastor ainda, que não chegou a hora dele, mas o sonho dele também é ministerial. Nosso site é o famíliadesucesso.com, nossa rede social mais forte é o Instagram, @Família de Sucesso, e no canal do YouTube, Família de Sucesso, você vai encontrar um monte de conteúdo, inclusive o último podcast que a gente fez foi com o Luciano Subirá, falando sobre divórcio e novo casamento, o que a Bíblia fala sobre esse assunto, tá bom? Então tem isso. Gente, eu lamento, infelizmente, porque eu acabei estando em outras igrejas, eu cheguei aqui nos Estados Unidos dia 27 de janeiro, né? Eu cheguei aí com pouquíssimos livros, quase nada, mas ainda tem alguns. Então, para quem é solteiro, como saber quem é a pessoa certa para eu me casar? Pensa num livrinho que livra o povo de casar errado. Pensa num livrinho que faz terminar namoro e noivado, aleluia, né? Isso é uma benção, que é melhor terminar namoro do que terminar o quê, gente? Casamento. Então, tem alguns lá ainda, esse livro tem à sua disposição. O que eu acabei de falar, divórcio e novo casamento, a gente trata desse assunto explicando bem fácil. Esse livro aqui é uma vacina para o seu casamento, como evitar e vencer o adultério. Deus me deu essa palavra num tempo de jejum, e Ele me mostrou por que pessoas de Deus e pessoas que amam chegam ao ponto de trair. E se você não quer trair, não quer ser traído, pastor, não quero viver esse drama, quero estar blindada contra isso, esse é o livro para você ler sobre divórcio e novo casamento. E nós temos aqui também o livro Abrindo o Jogo sobre Sexo, aí sim, para quem já é casado ou noivo perto de casar. Então esses livros vão estar ali fora. Eu não estou vendendo os livros, gente. Esses livros estão ali atrás. E se você tem dinheiro, você pega o livro e dá uma oferta. Se você falar para mim, pastor, não estou com dinheiro, não tem dinheiro, mesmo assim você pode pegar o livro, tá bom? Está lá para você pegar, para você ser abençoado. Importante é que você saia daqui com algo que vai abençoar o seu casamento e a sua família. Pastor, eu posso ofertar, então oferta. Tem Zéu lá, se não tem problema. Ontem na igreja que eu estava, teve gente que estava chegando agora nos Estados Unidos, gente que está desempregado, foi lá, pegou o livro, não tem problema. E quem pode ofertar, oferta. Então tem bem pouquinho livro no final, e se você, pastor, mas eu preciso, nós temos hoje 11 temas, não temos só isso. Pastor, eu preciso do material, como é que eu faço? Lá no site, você consegue qualquer um deles em PDF. Aí você tem o livro online para você baixar. Então lá você vai ter que comprar, né, porque aí é lá no Brasil, comprou, recebe no WhatsApp ou no e-mail, em PDF, qualquer livro que a gente tem lá, tá bom? Pessoal, vamos abrir a Bíblia em Colossenses, capítulo 4, verso de número 6. Colossenses, capítulo 4, verso de número 6. Onde a Bíblia diz assim, Colossenses 4, 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu quero falar com vocês hoje sobre o tema segredos para uma boa conversa em família. Como o pastor disse, irmãos, a gente tem tido o privilégio de levar a palavra de Deus para todo lado do Brasil e fora. Japão, Europa, Estados Unidos, Canadá e etc. Se você me perguntar assim, pastor, qual é o desafio número 1? Qual é o maior problema que as famílias enfrentam? Eu diria para você, sem dúvida nenhuma, que o maior desafio dos casais, o maior desafio das famílias, é a falta de comunicação ou a má comunicação.
Por quê? Porque todo problema que uma família possa enfrentar, questão financeira, criação de filhos, sua intimidade do casal, qualquer problema, tem que conversar para resolver. Agora você imagina que o problema dessa família é exatamente a comunicação. O que acontece? Se o problema de uma casa é que eles não sabem conversar, a conversa sempre vira briga, ou não há conversa, todos os demais problemas ficam travados. Você não resolve. O problema financeiro não é resolvido, o problema da criação de filhos não é resolvido, o problema da intimidade não é resolvido. Por quê? Porque o problema da comunicação trava a solução dos outros problemas. Então, para eu resolver outros problemas, eu preciso primeiro resolver o problema da falta de comunicação ou da má comunicação. E a comunicação, ela é fundamental para uma família de sucesso. Não é possível ter uma família, um casamento feliz, realizado, de sucesso, se você não aprende sobre comunicação. Por isso que, nessa primeira ministração, com mais tempo, falando sobre para a família, eu quero falar para você qual é o segredo para você ter uma boa conversa dentro de casa, uma boa conversa em família. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é, por mais óbvio que possa parecer, aprender a ouvir com atenção. Tiago capítulo 1:19 diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Eu não vou ficar pedindo para você repetir, não vou ficar pedindo para você falar para a pessoa do lado, mas essa vez só, eu quero que você olhe para alguém perto de você e diga assim: Deus está falando com você. E você vai falar para essa pessoa assim: é para você ouvir mais. E agora você fala com vontade assim, fala assim: e fale menos, criatura. Ouça mais e fale menos. Quem diz isso? A Bíblia. A Bíblia diz para eu ouvir mais e para eu falar menos. Existe um problema no ser humano desde a época da queda de Adão e Eva. Qual é o problema do ser humano desde a queda de Adão e Eva? O ser humano se tornou uma pessoa egoísta e, portanto, irmãos, desde sempre, a gente é bom para falar, mas a maioria não é bom para ouvir. A gente gosta de atenção, mas nós não gostamos de dar atenção. Isso na maioria dos casos. Esse problema sempre existiu. Na época de Jesus ele existia. Só que esse problema ele vem piorando. Como que ele vem piorando? Ele piorou quando inventaram o rádio. Depois ele piorou quando inventaram a televisão. E ele ficou grave quando inventaram a internet e agora o smartphone. Então, nós temos hoje uma sociedade conectada, que vive com amigos virtuais, olhando o celular toda hora, inclusive na hora do culto, na hora da pregação, sempre tem gente dando uma olhadinha, mexendo, jogando, respondendo, porque se tornou uma parte de nós, um vício, uma necessidade. O pessoal está o tempo inteiro conectado. E aí, o que acontece hoje em dia? As pessoas estão mexendo no celular toda hora, e às vezes alguém vai falar alguma coisa, e a pessoa está mexendo no celular. Eu acho que você já deve ter visto essa cena, que na minha casa eu já vi, de alguém começar a falar, e a pessoa dizer assim: pode falar que eu estou te ouvindo. Mas ela continua olhando para o celular, ou para o videogame. Não quer largar. E às vezes ela acha que a comunicação é ela repetir o que você falou. Aí a pessoa vai brigar, ela diz assim: estou te ouvindo. Está jogando ali, está mexendo no celular, na televisão. Você quer que eu repita o que você falou? Olhando para a tela, olhando para algum lugar que não é a pessoa. E aí, irmãos, as pessoas não estão parando para olhar o outro com atenção. As pessoas não estão parando para olhar o outro nos olhos. O que é incrível, irmãos, é que
nós fomos roubados, a América foi roubada, o Brasil foi roubado, as capitais. Né? Hoje no interior do Brasil ainda é possível viver diferente, mas em Brasília, onde eu moro, Rio, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, e aqui as pessoas não têm tempo, é uma correria louca, todo mundo sai cedo para trabalhar, só volta tarde. Eu acho que acontece aqui como acontece em Brasília, as pessoas não voltam em casa para almoçar, é o dia inteiro trabalhando, e não há uma refeição em família. As pessoas não estão comendo juntas. Quando comem em pé, é correndo, né, um no horário, outro no outro, e não há aquele momento do ou tomar o café junto com o tempo, ou almoçar junto com o tempo, ou jantar junto com o tempo. Não há esse tempo. E mesmo quando acontece de uma família ter tempo para comer junto, não adianta nada. Por quê? Porque todo mundo senta na mesa e liga a televisão, ou senta na mesa e todo mundo está comendo e mexendo no celular. E o maior nível de intimidade hoje é comendo, olhando suas coisas. Daqui a pouco alguém ri e fala assim: gente, olha isso. E aí todo mundo, kkkk, manda para mim e volta para o celular. Marido e mulher deitam na cama para dormir, começam a olhar o celular, não tem intimidade física, nem emocional, nem espiritual. Daqui a pouco os comentários, você viu o que aconteceu? Você viu o que fulano falou? Você viu a roupa de ciclana? Fulano morreu. A conversa é dando notícia do que está vendo no Instagram, no Facebook ou no TikTok. E as pessoas não estão parando para olhar no olho. Não estão parando para conversar. Existe uma estatística, inclusive, nos Estados Unidos, da Dev Tyros, quando você tem pelo menos uma refeição por dia com seus filhos, você diminui em 80% as chances deles serem usuários de drogas. Uma refeição com a família, mas é uma refeição conversando, é uma refeição olhando no olho. Por isso, lá na minha casa, irmãos, há muitos anos, mais de 15 anos, na mesa da refeição é proibido celular. Quando a gente senta para comer junto e nós fazemos no mínimo uma refeição por dia, juntos em família, agora que meus filhos casaram e tudo, não acontece com quem é casado, mas enquanto estavam os 4 lá e com quem está, nós temos uma refeição marcada juntos, e nessa refeição não pode celular, é proibido. O que a gente faz nessa refeição? A gente conversa, pergunta como foi o dia. E mesmo sem celular e televisão, quem é pai de adolescente aqui vai ter que vencer uma barreira. Porque adolescente, meu querido, tem uma fase que ele é monossilábico. Como é que foi seu dia? Bom. Como é que foi na escola? Normal. É uma palavra. Como é que você está? Bem. Se você não forçar, de propósito instigar, cutucar, falar, não vai rolar comunicação. A comunicação só vai acontecer se você insistir. E eu me lembro, irmãos, quantas e quantas vezes sentamos na mesa e aí, mas eu queria ter comido mais cedo, porque o horário de um era chegando meio-dia, o horário do outro era chegando 2 da tarde, e a gente esperava todo mundo chegar, come alguma coisa, espera, quiser dar uma dormida, ou se quiser almoçar correndo, mas depois vai ter que sentar na mesa, e aí a gente ia conversar, e aí reclamava, fechava a cara, achava ruim, mas daqui a pouco, irmãos, começava uma conversa, começava uma ministração, rolava alguma coisa, uma dúvida, e ali eu doutrinei meus filhos, ensinei meus filhos, sabe por quê? Porque você não tem ideia do que seus filhos estão ouvindo na escola. Eles estão ouvindo contra Deus, contra a igreja, contra a família, estão aprendendo a ser pessoas mimizentas, chatas, que não ouvem nada, que não aceitam nada, você não pode brincar com nada. E aí eu chegava lá em casa e dizia, nada disso, não é assim. Papai, eu ouvi na escola que Jesus era socialista. Eu falei, quem te falou isso está mentindo. Você quer ver eu te mostrar que não era? E eu ia lá e tirava essa doutrinação maligna, e graças a Deus, irmãos, minhas filhas, meus filhos estudaram, fizeram faculdade, e ninguém tem sovaco cabeludo das meninas. Ninguém virou a cabeça, ninguém quer
largar Jesus, ninguém tem essas conversas fora da palavra de Deus. Por quê? Porque eu estava ali. Eu fico às vezes observando, às vezes a gente vai na casa de alguém, está lá conversando na mesa, os filhos ficam no quarto trancados sozinhos, e os pais deixam eles ficarem o dia inteiro sozinhos no quarto, só mexendo no celular, só ouvindo outras vozes que não são a sua voz. A Bíblia diz: ensina a criança, você, no caminho em que deve andar. E aí, irmão, a gente sabe o que fazia? Por exemplo, pastor Marcelo Jamal, vamos receber lá em casa, vamos levar para almoçar lá no Outback, porque vai pregar na igreja. Levava meus filhos juntos para sentar na mesa, para ouvir a nossa conversa, para receber a instrução. Não deixava eles em casa, não deixava eles mexendo no celular, não deixava eles ouvindo o que eles querem, não. Estava lá com a gente, sentado, ouvindo, e assim fazemos. E está aí, ó, todo mundo crente, pastor, querendo servir Jesus. Por quê? Porque a gente dava tempo, ouvir a pessoa com atenção. Fala isso comigo, ouvir com atenção. Então, quando alguém na sua casa vier falar com você, pai, mãe, adolescente, irmão, irmã, marido, mulher, pare o que você está fazendo e olhe para a pessoa. Pega o celular, põe no silencioso, vira essa tela e olha no olho. Oi, meu filho. Oi, amor. Oi, pai. Oi, irmã. E ouça o que está sendo dito com atenção. Porque a gente merece atenção, a gente quer atenção, e se a gente quer, a gente tem que plantar atenção. Quem está entendendo, diga amém. Então, é muito chato, irmãos. Posso falar a verdade para vocês? Posso ir fundo aqui ou está doendo muito? Pode ir? Posso ir, pastora? É muito feio, irmãos, muito mal educado. Você começa a conversar, a pessoa começa... Aí ela está falando, aí você está falando, aí a pessoa. Notificação toda hora. Celular tocando toda hora. Interrompe. Um minutinho. Não. Se eu estou conversando, eu não vou ficar interrompendo a conversa. Se eu estou dando atenção para minha mulher ou para minha filha, eu não vou ficar interrompendo, eu não vou ficar deixando esse negócio fazer barulho, nem vibrar, nem ficar fazendo discoteca de LED, não. Eu vou baixar o celular, virar aqui, oi, e vou dar a atenção que é necessária para que uma comunicação seja uma boa comunicação. Amém, gente? Segunda coisa, nessa parte aqui da comunicação, você precisa ouvir o que não é dito. Porque comunicação não são só palavras. Você chega para o seu filho e fala, ó, a máquina de lavar a louça quebrou, e quem vai lavar a louça do almoço hoje é você. Aí o menino faz assim, uma menina, ó, e sai batendo o pé. Porque você mandou jogar o lixo fora, porque você mandou lavar o carro, porque você mandou fazer alguma coisa. Aí ele acha ruim. Ele falou alguma coisa? Não, mas ele transmitiu que não gostou. A comunicação aconteceu. Quando você olha para cima, quando você morde a boca, quando você olha para o lado, quando você cruza o braço, quando você balança a cabeça, você pode não falar com a boca, mas você está comunicando. E a comunicação que não é falada, irmãos, acontece o tempo todo. E aí, queridos, quantas pedofilias, adultérios, suicídios poderiam ser evitados se a gente parasse para perceber o que é comunicado mesmo sem ser falado. Irmãos, quando eu comecei a usar droga com 11 anos de idade, eu mudei minha roupa, eu mudei minha música, eu mudei meus horários, eu mudei meus amigos. Meu pai e minha mãe não perceberam. Eu comuniquei, só não falei. Eles não perceberam o que estava acontecendo. Dali, eu entrei numa droga, em outra, e estava arrebentando a minha vida, acabando com a minha vida. Mas eu comuniquei o que estava acontecendo. Uma pessoa que se mata, ela não se mata da noite para o dia. Ela começa num processo espiritual ou emocional, e o diabo começa, e os problemas começam, e a pessoa começa a ficar quieta, esquisita, não tem relacionamento, não tem amigo, não conversa com ninguém, isolado, e o pai e a mãe não percebem. Uma traição muda a pessoa, o homem muda, a mulher muda, o jeito de lidar com o celular muda, o horário muda, o jeito muda, o humor muda, tudo muda. E às vezes a comunicação está sendo feita no início do processo que poderia ser interrompido, e a pessoa não percebe o que está sendo comunicado mesmo sem ser falado.
Um pedófilo normalmente não estupra. Ele começa a dar uma coisa, começa a tocar, começa a colocar no colo, começa a fazer coisas e a criança muda. E aí uma coisa é manha de criança. Eu não quero ir para aquela casa, eu não quero ficar com a vovó, com o vovô. Uma coisa é essas manhas. Outra coisa é quando a criança chegou de um lugar transtornado ou não quer ir para um lugar e você vê um pavor. O que está sendo comunicado? O que está acontecendo naquela escola? O que está acontecendo naquela casa que seu filho e sua filha mudou ou não quer estar ali? Algo está sendo comunicado, mesmo sem ser falado. E eu quero abençoar você, faz assim com a mão. Eu quero declarar sobre você, sobre mim, sobre nós, sensibilidade e discernimento para perceber o que é comunicado, mesmo sem ser falado. Quem entendeu, diga amém. Outra coisa. Nós precisamos demonstrar interesse quando as pessoas falam, irmãos. Gente, eu estava conversando com um casal, e a mulher falou para mim assim, pastor, eu converso com meu marido, ele não demonstra interesse no que eu falo. Aí eu fui conversar com ele, ele falou para mim, pastor, mas por dentro eu estou interessado. Falei, mas por dentro, irmão, ninguém vê, só Deus. Você não pode só estar interessado, você tem que demonstrar interesse. E tem gente que parece o quadro da Mona Lisa. Você pode falar qualquer coisa que a cara não muda. É uma expressão fixa. Você fala que ganhou $10 mil, a cara é a mesma. Perdi $10 mil, a cara é a mesma. Ganhei uma viagem, a cara é a mesma. O miserável, minha mãe morreu, a cara é a mesma. Ressuscitou, não muda a cara. A gente tem que demonstrar interesse. A criança, o adolescente, o marido, alguém veio conversar, demonstra interesse. A minha cunhada, tem ninguém como ela. A gente vai contar alguma coisa para a minha cunhada, a pastora Juliana, irmã da minha esposa. Ju, você não acredita, a gente estava lá nos Estados Unidos, irmão, ela já para tudo, já põe o celular de lado, ela fica olhando assim, ó. Aí ela começa, ai meu Deus. Aí você está falando, ela faz assim, ó. É até engraçado. Ela mexe a sobrancelha, ela abre a boca. Tem vezes que ela me machuca, porque eu estou contando, ela se empolga, ela fala, ai! E me arranha. Me aperta. Mas, irmão, é tão bom quando você conversa com alguém que te ouve com atenção, demonstrando interesse no que você está falando. E a comunicação de sucesso numa casa, num relacionamento, ela precisa que você ouça com atenção o que é dito, o que não é dito, demonstrando interesse. Quem entendeu, diga amém. Segunda coisa e penúltima. Se você quer ter sucesso na comunicação, além de ouvir com atenção, você precisa usar as palavras certas. A Bíblia diz, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Queridos, eu quero dar um segredo para vocês, mas ele é tão poderoso, ele mudou a minha vida. Pena que eu descobri ele já velho. Eu já tinha mais de 40 anos quando eu descobri isso. E por causa disso, minha família sofreu, minhas ovelhas, amigos sofreram. Por quê? Porque ouça uma coisa importantíssima. Se você aprender isso aqui, já vai ser extremamente útil. É uma chave poderosa. O problema na comunicação não é o que você fala. O problema na comunicação é o que você, é como você fala. Não é o que, é como você fala. E eu não sabia disso. E normalmente você tem dois tipos de pessoas. Eu vou ficar do lado de cá para falar do primeiro tipo. Vamos ver se você é esse primeiro tipo. O primeiro tipo de pessoa que tem é aquela galera da verdade, da sinceridade, que fala, que é direto, franco. Eu sou essa turma aqui, eu conheço bem essa galera. Qual é o problema da turma muito franca, direta e sincera? O problema dessa turma, irmãos, é que a maioria de quem é muito verdadeiro e sincero, fala a verdade atropelando. Fala a verdade e machuca quem ouve. O problema dessa turma não é falar a verdade, é o jeito que fala. Você quer ver uma coisa? Imagina um cara chegar no hospital, ele está apreensivo com o resultado do exame, não sabe o que ele tem,
Leva a família junto, senta lá. Aí, doutor, tudo bom, tudo bom? Qual é o seu nome? Fulano. O cara pega o prontuário, abre, olha, lê e fala, fecha e fala, você está doente, vai morrer. Próximo! Você acha que a família vai ficar com raiva desse médico? Sim ou não? Você ficaria? O problema é o que ele falou? Não, porque é culpa do médico que o cara está doente? É culpa do médico que o cara vai morrer? O médico está mentindo? Falou a verdade, não falou? O problema não é o que ele falou, é o jeito que ele falou. E essa turma aqui, irmãos, eles têm aquele lema, fala a verdade, doa a quem? Doer. Eu quero é falar o que eu tenho para falar, e o problema é que você fala a verdade, mas você fere sua esposa, ou marido, ou filho, ou filha, ou amigo, as pessoas se afastam, e você fica em crise. Por quê? Qual é a crise que eu tinha? Eu tinha essa crise. Por quê? Meu Deus, mas eu falei a verdade. Eu estou tentando ajudar. Eu vou ilustrar o que eu fazia. É só uma ilustração. É como se eu pegasse alguém, eu perdi ovelhas por causa disso. A pessoa sentava no meu gabinete para conversar, aí eu começava a ouvir o problema da pessoa, e aí, quando ela terminava de falar, eu dizia, já sei. O que eu fazia? Ilustrando, né? Claro que não é literal. É como se eu amarrasse a pessoa numa maca, pegasse uma faca, cortava, pegava a doença, arrancava, costurava, pólvora, fogo. Soltava a pessoa e dizia, pronto, você está curado. A pessoa dizia, falava, pastor, eu te odeio. Eu dizia, mas como que você me odeia? Eu acabei de arrancar a doença de você. Ele falou, mas quase que você me mata antes. Você tirou a doença, mas quase você me matou. Porque o jeito que eu falava, o jeito que eu tratava, matava, feria emocionalmente a pessoa. Então o problema não é o que se fala, mas como você fala. E o erro aqui não é falar a verdade. É o jeito que fala, que afasta, que atrapalha, está num almoço, fala um negócio de um jeito, estraga o almoço, gente sai chateada para um lado, cara fechada para o outro, e a pessoa fica chateada. Eu falava, amor, esses crentes, olha o que eu falava para minha esposa, não quer pastor que fala a verdade, não. Esse só quer pastor que fala coisa bonitinha. Você fala a verdade para eles, acha ruim, quer sair da igreja. Mas o problema não eram os crentes, era eu, porque não era o que eu falava, era o jeito que eu falava. Agora nós temos um segundo tipo de pessoa, vamos ver se é você. Normalmente são dois tipos, aquele ou esse aqui. É o que não fala. É uma turma que fala, descendo a pancada, e o outro grupo não fala, porque eles têm um lema, não quero problema com ninguém. Então eu não falo. Aí ele está vendo que alguém vai cair num buraco, ele fica olhando. Vai cair, vai cair, vai cair. Caiu. Ué, meu irmão, você viu que a pessoa ia cair, morrer e não falou nada. Olha o que ele pensa. Caiu, morreu, mas morreu meu amigo. Entendeu? Não brigamos, não teve chateação. Já pensou um médico desse jeito, irmão? Ele abre o prontuário e vê a mãe com a cara de tristeza, a filha com cara de choro, o cara desesperado, fecha. Você não tem nada, não. O cara, não. Aí na hora que ele vai sair, o médico só diz assim, amigo, o quê? Viva a vida, você não sabe do amanhã. Mas não fala. O problema desse pessoal aqui é que eles não falam. O marido está fazendo coisas que são ruins e prejudiciais, ou a esposa, ou o filho, ou a filha, vai dar problema, vai dar prejuízo financeiro, vai estragar o relacionamento, vai virar confusão, mas a política desse pessoal é não falar. Isso é um absurdo, talvez maior do que aquele, porque ali pelo menos falou. E aqui, que deixa a pessoa doente, que deixa a pessoa cair no buraco, que deixa a pessoa se arrebentar, que deixa o filho ir para um caminho que não presta. As pessoas que não confrontam, que não falam a verdade, estão errando e pecando até mais do que aqueles. Por quê? Porque o problema deles não é falar a verdade, é o jeito que fala. A verdade tem que ser falada. Confrontos têm que acontecer. Agora, existe uma forma de fazer. Ele faz errado e esse não faz. Extremos que não resolvem o problema e pioram o problema. E eu aprendi, irmãos, qual é o segredo para você resolver esse problema? Qual é o segredo, pastor? O segredo é o seguinte, eu não conheço ninguém que o sonho é ser operado no hospital. Você conhece?
Ah, meu sonho é para o hospital. O médico me abrir, mexer e fechar. Nunca vi isso, irmão. Eu já vi gente que tem que ir para o hospital e não vai. Mas gente querer ir para o hospital ser operado, eu nunca vi. Agora, se o médico falar ou opera ou morre, opera ou não opera? Agora, existe uma coisa que eles inventaram para operar. Sabe o que é essa coisa? Que se chama anestesia. E qual é o objetivo da anestesia, pastor? É operar sem que o outro sinta dor. Aqui começa a questão toda. Quando a gente tem um problema para resolver em casa, irmãos, e a gente está certo e o outro está errado, tem gente que acha que só vai resolver operar se o outro sentir dor. Tem que falar para o outro sentir mal, tem que falar para o outro sentir dor, tem que falar para o outro ficar mal. Não é esse o objetivo da conversa. O objetivo é que o problema não continue, ou que o problema não se repita. Então, se você tem alguma coisa para resolver de problema na sua casa, se você tem alguma coisa para falar com alguém, fale, não fique sem falar. Mas, antes de falar, dê uma anestesia. Porque o objetivo é operar sem que a pessoa sinta dor. Minha filha Maísa, a mais velha, anos atrás, terminando a faculdade, problema, aqui não acontece, mas no Brasil acontece, não estava cumprindo as obrigações de casa, não arrumava o seu quarto. Chamei ela para conversar, antigamente eu ia chegar, rasgando, operando sem anestesia. Como é que a gente faz hoje? Maisinha! Oi, papai, senta aqui, papai quer falar com você. Só eu e ela. Oi, papai. Princesa, eu estou tão orgulhoso de você na faculdade. Maísa, você é sensacional, você não me dá trabalho, não me dá dor de cabeça, não tira nota ruim, não reprova. Você é nota 10. Parabéns, estou feliz e orgulhoso com você. É verdade? É verdade. Meu objetivo é falar disso? Não, mas antes de operar ela, eu vou dar nela eu vou falar uma coisa que ela merece ser elogiada, que ela é boa. Pastor, quero falar uma coisa para o meu marido. Então chama ele e fala, amor, quero dizer para você que você é um homem de Deus. Ou, não conheço um cara trabalhador igual você. Você é um monstro para trabalhar. Fico orgulhosa, você é um provedor da casa. Elogia, enche a bola de algo que seja verdade. Mas a minha vontade é brigar, pastor. Estou com raiva. Ok, mas você vai operar, calma. Antes de operar, dê uma anestesia. Princesa, estou tão feliz e orgulhoso com você na faculdade. Com que você aprendeu isso, pastor? Olha Jesus quando vai falar com a igreja. Igreja, vocês são maravilhosos e tal. Depois que ele elogia, ele fala, tenho porém contra ti. Ele primeiro elogia para depois tratar o problema. A gente não faz isso, a gente já chega, tem porém contra ti. Não é? Então olha aqui, ó, você é demais, maravilhosa princesa do papai. Agora eu vou operar. Deixa eu falar para vocês uma coisa que anula a anestesia. A nossa mente, ela não lida bem com isso. Isso é neurolinguística. Mas, toda vez que você elogia alguém e fala mas, você anula a anestesia. O mas, ele não pode ser falado. Quem é casado aqui faz um teste. Fala para a esposa, amor, você está linda, mas. Ela fala, mas o quê? Por quê? Você falou mas, então tem um mas o quê? Não interessa se ela está linda, mas o quê? Mas. Não dá. Se você falar para o pastor Paulo, pastor Jamal, nossa, pastor, a mensagem foi maravilhosa, mas estragou tudo. O mas estragou tudo. O que eu tenho que fazer, pastor? Nossa mente não tem proteção contra o contudo, porém, todavia, entretanto. Mas ele não pode mas. M-A-S. Linda, está arrebentando. Contudo, a gente está com um problema aqui em casa, Maisinha. Ué, papai, o que foi? Princesa, seu quarto está uma bagunça. Você tem o dia de arrumar o seu quarto. Sua mãe já conversou com você. Eu estou conversando. E é a última conversa, minha linda. Se não resolver, vai ter consequência. E não é legal. Segunda dica aqui.
Pelo amor de Deus, gente. Quando você for operar alguém, criatura, opera rápido. Porque tem gente que quando começa a falar, meu irmão, não para mais. Não é? Porque eu já falei, mas também, porque daquela vez, que anestesia que aguenta uma operação dessa. Fala, repete, fala, repete. Tem gente que quando começa a brigar, parece que quanto mais fala, mais dá raiva. Entendeu? Ele está falando, ela está falando e vai irritando mais, e vai falando, e vai mudando. Ei! A operação, o que é negativo, o que é ruim, tem que ser dito rápido. Opere, mas opere rápido. Minha filha, isso, isso e isso. Ponto. Acabou de operar, acabou. O que tem depois da operação? Analgésico. Você arrancou um dente, o médico vai lá e fala para você, põe gelo e toma aí uma Novalgina, um Tilenol de 8 em 8 horas para dor. Não precisa ser uma anestesia, mas é um analgésico. Você começou com algo positivo, meteu o negativo no meio para melhorar, termina com positivo. Por exemplo, Maísa, você está maravilhosa na faculdade, contudo, tem que resolver esse problema aqui que não está legal, isso não pode continuar, não é assim. Agora você pode até usar mais, aqui ó. Mas, eu sei que você está se esforçando, eu sei que você está melhorando, e eu sei que você vai fazer o certo. Ou, uma coisa que eu uso muito, gente, a Bíblia diz que a sua palavra tem o poder de gerar vida ou morte. Põe na sua cabeça isso. Não fale mal do seu país, não fale mal da América, não fale mal da sua igreja, não abra sua boca para gerar morte na sua casa. Toda vez que você fala, você não tem jeito, você é chata, você é grosso, você é burro, moleque imbecil, esse menino é preguiçoso, você está gerando o que na sua casa? Morte. Sua palavra tem poder, porque não dá certo, porque não abra sua boca para gerar morte, fale vida. Maisinha, porque, terceira fase, analgésico, porque você está deixando seu quarto bagunçado, minha filha, se você não é preguiçosa, princesa, você não é assim. Ô Ricardinho, por que você bateu no Josué? Você não é nervoso, meu filho, você não é violento. Ô Josué, por que você mentiu para o papai? Meu filho, você não é mentiroso. Você não é isso. Nós não falamos para a pessoa o que ela está fazendo. Nós falamos o que ela é. E se você tem Jesus, você tem um DNA novo. Eu sem Jesus, meu irmão, adultério, prostituição, droga, violência, não tem ideia de quem sou eu sem Cristo Jesus. Minha natureza é endemoniada sem Jesus, mas em Jesus o meu DNA foi mudado. Você tem que tomar posse do novo DNA, não aceite que se mantenha em você a velha natureza. Quantos cristãos estão aqui lutando com coisas que é desde a época, por quê? Porque não aceitaram o DNA novo. Líderes e pastores, pais e mães, abram a boca de vocês para liberar o DNA correto. Meu filho querendo desviar, esse mais velho, a gente chegava em casa e dizia, oi profeta, ele ficava com ódio. Como é que está, homem de Deus, pastor do Senhor Jesus? Para de falar isso. Não, você é pastor, meu filho, você é homem de Deus, você é um profeta, você é chamado, você é escolhido. Quando eu me casei, eu era extremamente violento, muito violento, brigava demais. E aí o que aconteceu? A minha esposa, quando a gente casou, ela chegava em mim e dizia assim, por que você está falando assim se você não é nervoso? E eu dizia, claro que eu sou nervoso. E ela dizia, não é não. E eu dizia, sou sim. E ela dizia, não, comigo você não é. E eu ficava nervoso dela dizer que eu não era nervoso. Mas ela foi falando, ela foi falando, ela foi falando. E o que aconteceu? Eu comecei a aceitar, a acreditar. Por quê? Porque eu comecei a ouvir profetas e pessoas dizendo, meu pastor, minha esposa, você vai ser como Moisés, você vai ser conhecido como um homem manso. Irmãos, eu falava, impossível. Mas a palavra foi sendo liberada. Libere vida na sua casa. Minha filha, você não é assim. Amor, por que você está falando assim comigo? Você não é grosso, você não é mal educado, você tem melhorado. Libere vida. Você tem que, antes de falar o negativo, falar algo bom da pessoa, fale rápido o que você quer que tenha que resolver o problema e termine liberando uma palavra de fé, de transformação e de vida. Quem entendeu, diga amém. E por último, saiba quando falar e quando não falar. O segredo da comunicação é ouvir, falar e ficar calado. Provérbios
17, 28 diz, olha esse texto, irmãos, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por inteligente. Até o tolo calado, parece sábio e inteligente. Eu quero começar falando uma coisa para os homens aqui. Homem, não é casado, é homem. Quem é homem não tem dúvida que é homem, levanta a mão. Só quem não tem dúvida. Pronto, ótimo. Tem uns com dúvida aí, viu, pastor? Depois você tenta ajudar eles a descobrir. Você é homem, você tem mãe, esposa, filha, amiga, pastora? Tem, pastor. Então deixa eu te falar uma coisa sobre mulher, meu amigo. Prenda isso aqui sobre mulher. Quando uma mulher vem te contar um problema, ela não quer a solução do problema. Isso aqui é uma coisa das mais importantes no relacionamento com mulheres e no casamento. Entender que uma mulher ela não quer a solução do problema. O que uma mulher quer, pastor? Eu sei o que a mulher quer. Ela quer 3 coisas. Grava. Quando ela vem falar com você, ela quer ser ouvida, entendida e apoiada. E qual é o maior problema na comunicação entre homem e mulher? É que a mente do homem foi feita para resolver problema. Então, toda vez que uma mulher, um homem vem trazer problema, a mente começa a trabalhar para resolver o problema. Como é que é um homem com outro homem? Estou falando de homem, gente. Um homem, quando ele está com um problema, primeiro, ele tenta resolver sozinho. Se ele não consegue mesmo, ele fala, cara, eu preciso de ajuda, eu vou ter que pedir ajuda. Ele pensa, quem pode me dar solução? Quem pode me ajudar? Um homem nunca vai falar o problema para desabafar. Nunca. Ai, me dá um colo. Essa raça é outra. Homem não faz isso. O que o homem vai fazer? Ele vai tentar, não resolveu, aí ele vai procurar um amigo. Cara, você pode almoçar comigo? Aí eles vão se encontrar para almoçar. Aí eles vão... Se 2 homens têm intimidade, só quem tem intimidade faz isso, e se amam, você pode saber que eles vão fazer bullying um com o outro. Entendeu? E aí, gordo? E aí, seu horroroso? E aí, seu time fracassado? Ô, narigudo? Homem não chega no outro, nossa, você está lindo, cheiroso. Uau, meu Deus, está bem, hein? Dá um abraço aqui. Não, irmãos, tira isso da cabeça, isso não é coisa de homem, não. Homem não faz isso, não. O homem chega e pega no pé, e xinga, e fala besteira, porque é amigo e tem intimidade. Aí, faz bullying, fala besteira, política e tal, senta, pede a comida, daqui a pouco ele olha para o cara e fala, rapaz, estou com um problema. Aí o amigo dele fala, opa, o que foi? Vê que é sério, para a brincadeira, rapaz, estou passando por isso. E ele vai contando o problema para o amigo. O amigo vai ouvindo, de repente, o amigo, essa expressão aqui, já sei. Quando o cara fala, já sei, o que acontece? O outro cala a boca, e ele fala, amigão, já passei por isso, faz isso, e isso, e isso. Está resolvido o problema. Sabe o que o amigo faz? Caraca, meu irmão, obrigado. Você é o Salomão desse século, rapaz. Você é sábio demais. Deus te abençoe, valeu. E vai embora fazer, para ver se dá certo a solução que ele recebeu. Aí, esse cara salvou a vida do amigo dele, saiu dali elogiado, Salomão desse século. Chega em casa, encontra a filha dele, ou a mãe dele, ou a esposa dele. Vamos dizer que é a esposa. Aí a esposa, amor, queria falar um negócio com você. O que ele faz? A mesma coisa, para ouvir. A mulher começa a falar o problema, aí ele fala o quê? Já sei. Quando ele fala já sei para a mulher pensa, ouça o que eu estou te falando, depois você pergunta em casa para ela. Ela pensa assim, como que ele sabe se eu não terminei de falar? É isso que ela pensa. Aí ele vai dando a solução. Amor, só você fazer isso, isso e isso, está resolvido. Aí ela fala para ele assim, ele termina de falar e pensa assim, agora eu vou ouvir. Nossa, você é o cara, meu irmão. Né? Vamos ali que eu vou te dar um presente. Você é demais. O que ela fala? Você não me entende. Aí o cara ia olhar para a minha mulher chocado, eu dizia, não, mas eu entendi. O problema não é esse, faz isso, está resolvido. Aí ela fazia assim, ó. Eu dizia, o que tu quer, criatura? O
que tu quer, pelo amor de Deus? Descobri, porque eu parei para analisar, não resolvi os problemas, a comunicação não andava, comecei a ver, perceber. Eu tenho mãe, tenho irmã, tenho um monte de mulher ovelha, atendo mulher, tenho minha esposa, 2 filhas, comecei a notar. Como é que 2 mulheres conversam, meu irmão? Para ver. Quando 2 mulheres vão conversar, você pode observar. Ela chega para a amiga, eu queria te contar um negócio. Amiga, o que foi? Olha, eu estou passando isso no meu trabalho, isso e isso. Irmã, ela está contando para a amiga dela o problema dela. Presta atenção. Do nada, a amiga dela muda de assunto. Do nada. E elas começam a falar da mãe da amiga. E daqui a pouco elas estão falando de um seriado. E daqui a pouco elas estão falando do congresso de mulheres da igreja. E daqui a pouco elas estão falando de outro assunto. E ela fala, e ela fala, e ela fala, e ela fala. Depois, de repente, ela volta no assunto. E quando ela volta e está falando, é impossível uma conversa de mulher onde a outra não diga assim: eu te entendo, amiga. Eu vejo minha esposa atendendo pastora, que a gente dá cobertura, atendendo pessoas. Eu estou lá na cama, ela falando, daqui a pouco eu falo, eu te entendo, eu te entendo. Elas se entendem. E no final da conversa, o que ela vai dizer para a amiga? Você quer que eu vá junto com você? Eu vou orar por você. Irmão, uma amiga pode achar que a amiga é louca, está errada, ela não fala. Ela pode sair e dizer, meu Deus, ela é doida, ela está completamente maluca e errada. Mas na hora ela fala, eu te entendo e eu estou contigo e eu vou te ajudar, vamos junto. O que uma mulher quer? Ela quer ser, diga aí homem, ouvida, entendida e apoiada. Então olha aqui para mim, quando uma mulher for conversar com você, olha para mim aqui. Você vai colocar a sua mão aqui assim, ó. E quando ela começar a falar, você faz isso aqui, guerreiro. Começa a ouvir e faz. Ó. Quando der o 3. Sério? Não acredito. Meu irmão, você tem que gemer. Se você ouvir uma mulher calado, pastor, eu te ouvi. A hora que a minha mulher veio falar, minha filha veio falar, eu desliguei o telefone, virei aqui, nem barulho, olhei para ela, concentrado. Mas se você ficar ouvindo calado, ela vai dizer para você assim, você está me ouvindo? Porque para ela, você só está ouvindo se você fizer, sério? Estou lá no quarto, minha filha arrumando as coisas, contando um problema na faculdade, e ela lá, papai, porque a menina falou isso? E eu falei, não acredito não, mas falou, papai, papapá, Maísa, papapá, sério, papai, papapá, você tem que gemer, brother. Aí você vai ouvindo, vai comentando, olha, você acredita que se você quiser falar qualquer coisa, você pode? Amor do céu, estava no meu trabalho, se você falar alguma coisa, contar uma história, ela vai dizer, meu Deus, ele é meu amigo, ele está falando, aí você fala, você ouve, e aí ela precisa que você diga para ela uma coisa, eu te entendo. Se você não falar, você vai ver que ela começa a repetir o que ela já falou. Ela falou e começa a repetir. É hora de você na mãe falar, amor, querida, entendi, princesa, filha, né, mãe, o que for, entendi. Você não pode toda hora, entendi. O que é? Você quer que eu acabe a conversa? É uma arte, meu irmão. É uma arte. Aí você vai, entendi, e no final, ela terminou de falar, ela quer a solução? Não! Ela quer ser o quê? Apoiada. Amor, eu vou lá com você, vem aqui, querida, você quer que eu vá lá junto? Eu vou orar por você, você apoia ela, pronto, você ouviu, entendeu, apoiou, espera uns 5 minutos, olha aqui, saber a hora de falar, é hora de ficar calado, não é hora de falar, ela desabafou, aliviou, você espera uns 5 minutos, volta perto dela, fala assim, meu amor, minha princesa, estava pensando no que você estava me falando, o que você acha de você fazer isso,
Isso. Você já tem a solução há 40 minutos. Mas a hora de dar é agora. O que você acha de você fazer? Isso, isso e isso. Dá a solução. Vaza do ambiente. E deixa ela resolver o que ela vai fazer. Quem entendeu dos machos aqui, diga amém. Mulheres. Minha querida irmã. Olha para mim agora. Quando um homem, marido, filho, um homem, vier falar com você, nome de Jesus, cala a boca. Minha amada, o ser humano da raça masculina, homem, não consegue falar com alguém falando. A gente é limitado. Nossa cabeça é limitada. Nós não damos conta. Então, quando ele começar a falar, você tem que ficar calada. Você já viu 2 homens falando? 3, 4 homens? Um fala, 3 ouve. Você pode ver uma roda, um cara está falando, os outros 3 estão assim, ó. Você já viu 4 mulheres falando? Todas falam ao mesmo tempo e elas se entendem. Eu estava no Japão, eu vi uma pastora falando aqui, outras 2 falando aqui, e a outra falando, tem uma coisa, hein, gente? Ela estava ouvindo aqui e aqui ao mesmo tempo. O homem não dá conta. Então, deixa eu te falar uma coisa, guerreira. Quando um homem vier falar com você, se você falar junto, você quebra a nossa linha de raciocínio. Então, se o cara começa a falar, você fala, ai meu Deus! Aí ele para. Aí a minha esposa falava, pode continuar falando, não é nem que eu estava falando, Maírla. Por que você falou? Interrompe, quebra, não pode falar. Como é que uma mulher ouve um homem? Porque a gente é diferente. Põe a mão na coxa também, minha santa. E aperta aqui, ó. Porque mulher quer falar, quer contar. Aí eu estou contando o problema. Ah, meu Deus, meu pai também passou por isso. Não quero saber do seu pai. Não quero saber do seu irmão. Não quero saber do seu... Agora eu quero que você me ouça. E o que um homem quer, pastor? Um homem quer a solução. Não quer outra coisa, ele quer a solução. O que eu faço então? Põe a mão na coxa aqui, minha santa, e ó. E como é que eu ouço um homem, pastor? Olha aqui para mim. Desse jeito se ouve um homem. Olhando no olho, assim, ó. O máximo que você pode fazer é igual a uma coruja. O máximo. É isso aqui, ó. É o máximo. Aí você olha. Que horas eu falo? Tem a solução? Pode ser com 1 minuto de conversa. Pode ser com 5. Tem a solução, você vai falar a palavra mágica. Qual é a palavra mágica? Já sei. Quando você fala, já sei, ele vai calar a boca. Você fala, amor, é só você fazer isso, isso e isso. Está resolvido. Estou lá falando coisas para minha esposa, irmão. Ela falava para mim e falava assim, ô bebê. Que ô bebê o quê? Ou então essas mulheres brabas, o quê? Vou lá matar seu chefe. Tá maluca? A gente não quer que você mate ninguém, entenda ninguém, abrace, nem um tadinho. A gente quer a solução. Posso dar mais uma dica para vocês, mulheres? Salvar vocês? Põe uma coisa na cabeça de vocês, eu vou terminar com isso aqui. Mulherada, vocês vão casar um dia. Põe uma coisa na cabeça de vocês. Todo homem tem uma criança dentro dele. Para sempre. E não passa de 8 anos de idade. Esquece. Pode ser pastor, pode ser barbudo, pode ser velho, pode ser marrento, pode ser cara dura. Em algum momento essa criança vai manifestar. E essa criança é o momento que o homem sai do que normalmente ele é, razão para emoção. Quando é que você vê essa criança? Quando você está vendo ele jogar alguma coisa. Está jogando dominó, está jogando sinuca, ou está vendo um jogo de futebol. Você pode ver, é outra história, é outra pessoa. Quantos caras você conhece com 40 anos que comprou videogame, PlayStation, dizendo que é para o filho? E quem joga é ele? Quem joga é ele. Aí ele vai jogar com o filho, que tem 8, 9, 10 anos, ele tem 40.
A mãe, ela é aquela que olha assim e fala assim, ai que lindo, eles vão jogar junto videogame agora, né? Que bonitinho. Com certeza meu marido vai deixar meu filho ganhar, porque ele é pequenininho. Nunca! Nunca, porque na hora que ele começou a jogar ali, testosterona aflorou e o menino manifestou. É um de 8, outro de 8, minha santa. E ele tá aqui, ó. Aí o menino mata, ele fica com ódio. De novo, joga, faz um gol no moleque no FIFA. Ou atira e mata, ainda grita. Rebola a cara do menino. O menino chora. A mãe olha e fala: você é louco? Você tem problema? É um menino. É 2 meninos, minha santa. Lá vem ele com aquela ideia de ficar rico. Você viu um negócio no Brasil que está dando 10%? Isso não existe. Porque vamos vender o carro, vamos fazer não sei o quê. Aí a mulher, irmão, está ouvindo aquela conversa. A mulher tem uma percepção que às vezes o homem não tem. Aí ele começa a falar empolgado, que quer fazer isso, quer mudar daqui para a Flórida, que ouviu dizer que em Boston, não sei o quê, papapá, vamos vender, vamos comprar. Aí ela fala, não, tá louco? E dá uma podada. Não pode, irmão. Ele está te falando alguma coisa empolgado, de dinheiro, de viagem, e nananã. Mesmo que você saiba que é uma furada, não é hora de... Porque ele está no momento emocional. Deixa ele falar. Eu chamo esse momento do homem. Esse momento do homem, para mim, ele é o momento Hellmann's Airline. É o momento que o homem viaja na maionese. Ele está no avião Hellmann's Airline? Tá. Entra no avião com ele. Ele está falando, aí você pensa assim, ele quer ficar rico. Eu também quero. Ele quer me dar a vida de madame. Glória a Deus, intenção boa dele. Que lindo. Quer viajar, a gente não tem dinheiro, mas ele quer viajar. Eu peguei um casal na minha igreja, funcionário público. O cara recebeu o pagamento, 3º, 4º dia útil. Vamos gastar, vamos comer, vamos viajar. A esposa com 6, 7 anos falou, pastor, pelo amor de Deus, nunca aprende todo mês. Recebe o pagamento, gasta. Quando chega no final do mês... desesperado, sem dormir, porque não tem dinheiro. Não aprende não? Eu falei, não vai aprender, minha santa, porque é um momento emocional, tem coisa emocional ligada. O que eu faço? Deixa ele falar. Aí o que você faz? Ele falou, contou, vamos viajar, bababá. Aí você fala assim, amei a ideia de ir para o Brasil. Eu me vi em Maceió, eu me vi na Praia do Francês, eu me vi lá em Minas comendo, eu estou vendo, mas deixa eu te falar. Aí você fala assim, deixa eu te fazer uma pergunta, porque o homem precisa de pergunta. Você recebeu aumento de salário? Você ganhou dinheiro? Você recebeu herança? Aconteceu alguma coisa? Não. Então essa ideia sua é maravilhosa. Mas lembra que mês passado a gente estava sem dinheiro. O ano passado a gente fez isso, ficou devendo. Então eu acho que não é a hora. Essa ideia é linda, amei, me vi lá. Mas não é a hora. Você tem que saber a hora de falar e o jeito de falar. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. O que guarda a boca conserva a alma. Mas o que muito abre os lábios a si mesmo se destrói. Provérbios 13:3. O que guarda a boca conserva a alma. Quem fala menos, diz a Bíblia, protege as suas emoções. Quem fala demais, atrai sobre si destruição. Então, o conselho de Deus para você é, fale menos e ouça mais. Se alguém vem falar com você, tenha domínio próprio. Põe esse negócio no bolso, desligado, offline, silencioso. E ouça com atenção o que é dito, o que não é dito, demonstrando interesse. Vai falar? Use as palavras certas. Trate o que tem que ser tratado. Confronte o que tem que ser confrontado. Mas faça com amor, carinho e jeitinho. Dá uma anestesia. Fala rápido e termina liberando vida. E saiba quando falar e quando ficar calado. Lembrando que a mente de um homem e de uma mulher funcionam diferente. Amém, gente? Vamos colocar isso em prática na nossa casa? Por quê, pastor? Porque ser espiritual não é só falar línguas, irmãos. Ser espiritual não é só levantar a mão. O texto que nós lemos diz que a vossa, maneira de falar seja sempre agradável. Olha o desafio da Bíblia para um crente.
Quando você for conversar, sua forma de falar deve ser sempre agradável, temperada com sal, para você saber como conversar com as pessoas. Amém? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração. A maioria dos problemas dentro de uma casa é por falta de comunicação ou má comunicação. A gente vai orar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Qual parte dessa palavra tem a ver com você? Não com quem está do seu lado. Com você. O que você ouve na sua casa? Que você fala demais? Que você não fala? Não conversa? Que você não sai do celular? Não sai do videogame? O que você está ouvindo de reclamação na sua casa? Tome uma posição, porque a comunicação, ela destrói, se não acontecer, famílias, relacionamentos, casamentos, pais e filhos. Então é muito importante se comunicar. Lá no nosso site, você vai conseguir o livro, que não tem mais aqui, 12 chaves extraordinárias para se comunicar em família, com vídeos, desafios, para a família fazer em 12 semanas e melhorar a comunicação dentro de casa. Feche seus olhos.